Se você já olhou uma folha de sondagem e ficou com dúvida se aquele estudante era com valor, sem valor, pré-silábico e o pior de tudo, a coordenação te pediu para fazer a bendita da sondagem e você está com medo de diagnosticar qual é a fase, qual é a hipótese de escrita que aquele aluno se encontra. Os seus problemas acabaram, porque hoje nós vamos descomplicar juntos as hipóteses descritas baseado em quem? Emília Ferreiro, tá? Mas especificamente vamos conversar sobre a sondagem, para o que ela serve e como entender o que é que, enfim, o nosso estudante está escrevendo. Descomplica pro Carol. Se você não me conhece, eu sou a Carol. Além de professora, sou psicopedagoga e concurseira. Antes de mais nada, se inscreva nesse canal, se você se interessa por assuntos da área da educação e assim por diante. Bora pro vídeo. Primeira coisa é entender que a sondagem, ela não é uma avaliação. Por que que a sondagem não é uma avaliação? Porque a sondagem, ela serve para a gente entender o que o nosso estudante já sabe. Ou seja, eu aplico a sondagem para entender quais são as hipóteses de escrita, o que é que meu estudante entende como processo de alfabetização. Eu não vou usar a sondagem para avaliar, sabe, não sabe, entendeu tudo, entendeu nada. Então, a sondagem, ela não tem esse objetivo, mas sim para nos guiar, né, para nos orientar, para a gente ter ali um norte por onde a gente vai trabalhar, quais são as metodologias que nós iremos usar, como é que está a sala, os estudantes já compreenderam o sistema de escrita alfabético, ainda não compreenderam, então é por esse caminho, tá? Estamos falando hoje sobre a sondagem escrita. Tem um outro vídeo que eu falo também sobre a sondagem numérica. Então, se você se interessa também ou quer se aprofundar um pouco mais sobre a sondagem numérica, né? Aí você pode assistir o outro vídeo. E todas essas informações que eu estou falando, eu estou me baseando no documento orientador do Estado de São Paulo, que é a rede onde eu atuo. Pode ser que na sua rede, na sua escola, tenha algumas diferenças, tudo bem? Então, é isso. A sondagem deve ser realizada em um ambiente acolhedor e individualmente. É aquele espacinho na sala que a gente reserva e vai chamando aluno por aluno, no espaço tranquilo, onde ele se sinta confortável. E aí a gente vai falando, ditando as palavrinhas e ele vai escrevendo. Essas palavrinhas não são aleatórias, ou seja, existe uma ordem e um sentido para que essas palavras sejam ditadas. Mas antes de falar sobre o sentido de cada palavra, não esqueça de deixar o seu like aqui no vídeo, tá bom? Então, como é que essas palavrinhas são organizadas? São por campo semântico. Quando a gente fala campo semântico, a gente está falando de grupo de palavras. Ou seja, você vai chamar o João lá na sala e você vai falar assim: João, hoje nós vamos fazer uma listinha de alimentos. O que que você gosta de comer? Sorvete, batata frita. Você vai ter todo esse diálogo inicial com o estudante. Quando o João for escrever, você vai orientá-lo da seguinte forma: João, use as melhores letras que você acha que para escrever essa palavra são necessárias. E a Pro não pode ajudar, a Pro não pode dar dica, então escreva do seu jeitinho, isso é muito importante. Tem professor que ajuda na sondagem, gente, e aí a sondagem tem interferências, então não dá para a gente avaliar se o estudante sabe mesmo ou não. E uma outra coisa, quando você for ditar essas palavrinhas, você não pode falar assim, por exemplo, nós vamos falar sobre alimentos, né? Aí a primeira palavrinha é jabuticaba. Então você vai falar jabuticaba. Não vai dizer assim, jabuticaba, silabando ou fazendo uma expressão, né, mais forte. É muito importante que seja dita de uma maneira natural, porque até quando a gente fala silabando, a gente dá pistas, concorda? Então, primeira palavrinha do nosso campo semântico, jabuticaba. Aí você pode repetir se ele não entendeu. Tranquilo, né?
Mais uma técnica que é utilizada na sondagem é a quantidade de sílabas de cada palavra. Usamos sempre a ordem decrescente, ou seja, da maior palavra com a maior quantidade de sílabas para a menor, tá? Então, falaremos uma palavrinha polissílaba, uma trissílaba, dissílaba, monossílaba e, por último, uma frase. E essa frase precisa ter alguma das palavras anteriores. Então, vou dar um exemplo aqui de um campo semântico muito bacana para a gente trabalhar, que é alimentos, que eu citei anteriormente. Primeira palavrinha, polissílaba, jabuticaba, morango, trissílaba, pera, dissílaba, monossílaba, mel. E aí, depois que a criança escreveu tudo bonitinho lá, como é que eu vou saber se ela é pré-silábica, se ela é silábica alfabética, se ela é com valor, sem valor ou alfabética? Então fica aqui comigo que eu vou falar. Mas antes de mais nada, deixa eu só lembrar de novo. Já deixou o seu like? Tem um outro vídeo aqui no canal que eu falo sobre as hipóteses de escrita, seguindo, claro, Emília Ferreiro. Então aqui eu vou descomplicar e vou falar de uma maneira bem simples para você olhar para a sondagem da sua criança e já saber avaliar. Mas se ficar alguma dúvida e se você quiser se aprofundar ainda mais, assista esse outro vídeo no canal, tá? Então, o pré-silábico é se ele usa letras aleatórias ou desenhos. Silábico, ele vai usar, né, uma letra para cada vez que ele abre a boca. E aqui nesse silábico, gente, tem uma variação no estado de São Paulo, que nós usamos assim. Silábico com valor sonoro é que cada palavrinha, cada letrinha ali, ela vai representar um som, e tem o sem valor sonoro, que são letras que não representam um som da palavra. Acho que deu para entender, né? Aí nós temos o silábico alfabético, que ele já começa a colocar mais letras nas sílabas. Então, o boneca, ele vai colocar o bo, mas o né ele não vai colocar, e depois ele vai colocar o k, para representar, né, o boneca. Então, tem essa variação, não é uma escrita ainda convencional, tá? E o alfabético, ele entendeu o sistema, e mesmo com erros ortográficos. Ou seja, vai ter aquele estudante que vai escrever casa com K, por exemplo, mas mesmo assim, isso significa que ele compreendeu o sistema de escrita. Se você chegou até o final desse vídeo, é porque realmente você está comprometido a entender o que é essa bendita sondagem. Se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, pouquinho que seja, deixa aqui nos comentários que eu vou adorar saber se você gostou e se você entendeu. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, é claro, e até o próximo vídeo.